Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Arthur Saldanha, sou arquiteto formado há 1 ano, já trabalho na área há 3 anos e hoje é o primeiro quadro aqui do canal com um ambiente e 3 arquitetos. A gente vai pegar um ambiente completamente em branco para 3 arquitetos pegarem esse ambiente e transformarem da maneira que eles imaginarem. Hoje vai ser um quarto de casal. O único direcionamento é esse, que é um quarto de casal. Tem uma porta, tem uma janela, tem um piso, tem um teto, tem tudo, mas completamente uma tela em branco para você fazer o que quiser. Então vai ser bem legal, a gente vai conseguir ter 3 visões diferentes e mostrar com um ambiente só, consegue ter 3 possibilidades bem diferentes a partir da visão de 3 arquitetos completamente diferentes também. Olá, sou Monalisa Gurjão, arquiteta. Estou formada há 1 ano, mas já trabalho no mercado há 4 anos. Trabalho com projetos de arquitetura e interiores residenciais, que são tanto casas construídas do zero, como também a reforma de apartamentos. Trabalho com projetos corporativos, que é a parte administrativa de empresas, escritórios e consultórios. E também projetos comerciais, que são lojas de rua, lojas de shopping, estabelecimentos de comida também. Eu me identifico mais com o estilo contemporâneo, mas também gosto muito do rústico. E na verdade eu acho que o principal, a minha missão como arquiteta é compreender a personalidade do cliente e traduzir aquilo dentro do projeto. Muitas vezes é algo que o cliente não consegue explicar, se expressar, mas está também na nossa arte, no nosso papel, captar aquilo que ele tem em mente para transformar em algo concreto. Então, acima do meu gosto, eu acredito que o gosto do cliente tem uma prevalência total. Oi pessoal, meu nome é Ethel Freitas, eu sou arquiteta. Eu já atuo no mercado de arquitetura, principalmente voltado para a arquitetura de interiores há 4 anos. Durante todo o período da faculdade, desde os meus primeiros estágios, eu já me direcionei para essa área de arquitetura de interiores, atuando em projetos tanto residenciais como comerciais e corporativos, de casas, apartamentos, lojas, escritórios, restaurantes. Então, acredito que o nosso papel como arquiteto é levar ideias para o projeto que possam enriquecê-lo, sem que seja um peso para o cliente agradar ao arquiteto. O estilo que eu considero que eu tenho mais afinidade é um estilo mais moderno, misturado com uma pegada industrial. Eu gosto muito de usar o cinza nos projetos, o preto, mas sempre atendendo também aos desejos do cliente, que sempre vai ser a pessoa principal do projeto. Eu me chamo Arthur Saldanha, sou arquiteto formado em 2023. Já atuo no mercado da arquitetura de interiores, principalmente há 3 anos, principalmente residencial, projetos de ambientação, de alto padrão. Em relação ao meu estilo, digo que tem um estilo mais contemporâneo, né, que mistura um pouco de uma coisa mais moderna, mais minimalista mesmo, algo mais clean, mais limpo, mas que traz peças clássicas em conjunto, que aí realmente forma o que é o estilo contemporâneo atual. Então não tem muito preconceito com cor, não precisa ser muito claro, nem muito escuro. Há uma versatilidade muito grande. Então isso é muito bom porque eu consigo me adaptar a vários clientes. Eu não fico preso a apenas um tipo, seja mais velho, mais novo, mais descolado, mais fechado. A gente consegue se adaptar a vários ambientes, vários tipos de projeto e vários clientes também. Para esse projeto eu propus um piso cimentício, que é uma base bem neutra e já nessa pegada mais contemporânea para dar seguimento ao projeto. Em relação às paredes, eu escolhi um amadeirado em lâmina natural, adoro revestimentos naturais, então é um ponto que não poderia faltar no meu projeto. Eu trouxe então todo esse laminado na parede, e aí na parede eu trabalhei a porta do banheiro de forma que ela ficasse embutida e bem discreta, com um puxadorzinho em cava. E também uma paginação em ripas, que achei que ficou super interessante e trouxe uma personalidade para o projeto. Continuei com esse laminado também no teto, fiz um frisozinho e foi aí que eu embuti a minha iluminação. Em relação aos revestimentos do projeto, eu tentei utilizar a madeira no piso e em parte do forro para trazer um aconchego, mas também linkando com uma ideia de ser um estilo tanto moderno quanto industrial. Também tentei trazer um pouco do toque de preto, utilizando os perfis da janela na cor preta, usando a textura do concreto em alguns pontos do projeto, tanto na laje aparente quanto nas paredes, para trazer essa pegada mais industrial, mas também deixar o quarto aconchegante. A ideia também de fazer essa mistura e esse contraste da madeira com preto, com cinza, com esse toque do concreto, é também tentando buscar reforçar o uso desses elementos mais naturais, né, que trazem o aconchego, que são mais práticos de executar, que geram uma riqueza de detalhes para o projeto, mas ao mesmo tempo tornam ele totalmente execuível de forma prática, fácil e que encanta o cliente. Eu queria muito, há muito tempo, usar um assoalho de madeira. Eu acho que é um piso sensacional para casa, para quarto principalmente, porque ele é aconchegante
ele é durável e ele é muito bonito, né? Normalmente é difícil a gente usar aqui nos projetos porque ele é um piso caro, mas eu acho que se for bem cuidado, se a pessoa valorizar isso, eu acho que vale super a pena. Então o piso de madeira num tom um pouco mais claro. Já para as paredes, eu trouxe esse painel que meio que abraça o quarto inteiro. Eu acho super importante ele vir num tom acima do piso para se diferenciar mesmo e trazer um aspecto mais quente para o quarto. E ele tem esse painel, um acabamento em dourado ali em cima, que ele vai fazer um link com alguns pontos de metais no restante do quarto. Já na laje, eu pensei em retirar completamente o forro e a gente mostrar a laje como é. Um aspecto um pouco mais industrial, digamos assim, uma coisa um pouco mais rústica, e que ela pintada da mesma cor da parede, que faz essa virada, fica super legal, traz uma modernidade, não fica tão marcado, né? Fica uma coisa um pouco mais leve também. Já na janela, eu pensei em aumentar o tamanho dela, porque achei que ela estava muito pequena. Eu acho que uma janela que vai quase até o piso traz uma iluminação muito bonita para o quarto, meio que integra o que está do lado de fora com o que está do lado de dentro. E por isso, eu também troquei o modelo da janela para uma coisa um pouco mais parecida com uma casa antiga, digamos assim. Então essa moldura de pedra vem exatamente no sentido de eu moldurar a vista que está do lado de fora. Para a cama, que é o centro do quarto, eu trouxe uma base maior, mais diferente, né, para que fosse um elemento realmente bem forte dentro desse ambiente, e no material de couro, que acho que traz toda essa modernidade e esse aspecto contemporâneo que eu queria trazer para o quarto. Como a cama é o principal elemento do quarto, a gente pensou em realmente propor uma cama bem grande, uma cama de tamanho king, com uma base acolchoada num tom de cinza clarinho, um tecido linho, bem aconchegante mesmo, assim, que o cliente possa, como é um casal, que os clientes realmente possam chegar e aproveitar, relaxar realmente e descansar no quarto. Para a cama, eu pensei em diminuir um pouco ela em relação ao tamanho que ela estava antes. Ela estava com tamanho king size, que ele tem 2 metros de largura, e eu pensei um meio termo entre king e queen. A queen tem 1,60 m de largura. Então pensei em uma cama de 1,80 m que possibilitasse deslocar ela um pouco mais para perto da janela e ao mesmo tempo criar esse espaço de poltrona que vai vir mais à frente, vocês vão ver. Então ela vem deslocada em relação à parte central da parede e vem juntamente a uma cabeceira de tecido bouclé, um tecido claro. Ele tem uma sensação de textura muito boa e é um conforto sensacional para você encostar, ler um livro, maratonar uma série, o que for preciso. Eu gosto muito de trabalhar com tecidos e acho que trabalhar com a sobreposição e a mescla de tecidos é muito importante para trazer um aconchego. Então, busquei trazer isso tanto nos tapetes, uma sobreposição de um tapete mais clean, mais neutro, para ocupar a maior parte do quarto. E embaixo da poltrona trouxe um tapete persa, que tem tudo a ver também com esse estilo contemporâneo de resgatar alguns elementos mais clássicos. A gente propôs um tapete nesse tom de azul, que traz o toque de cor para o quarto de forma leve e que, ao mesmo tempo, se o cliente em algum momento futuro enjoar ou quiser trocar de cor, quiser dar uma repaginada no quarto, ele pode dar essa repaginada de forma tranquila e fácil. Em relação aos tapetes, eu pensei nessa sobreposição exatamente para delimitar as áreas. A área da cama vem nesse tom um pouco mais claro, mais neutro, essa textura, esse toque gostoso no pé. E o tapete redondo, ele traz um ponto de cor que é puxado para o verde, que combina 100% com o restante da paleta de cores do quarto e delimita essa área da poltrona. Em relação às cortinas, escolhi 2 modelos. O primeiro é a Double Vision, que ocupa a maior parte do quarto, e é aquela cortina, não sei se vocês conhecem, ela é meio intercalada, então tem uma parte mais opaca e uma parte mais translúcida. No momento que você quer fechar todo o quarto, você ajusta e uma sobreposta à outra fica como se fosse um blackout. E ao mesmo tempo, se você quiser abrir, você levanta e aí entra mais luz no ambiente. E para compor, trouxe também uma reposteira na telinha. Eu adoro trazer esses elementos para o meu projeto, porque acho que traz uma textura, uma personalidade e um aconchego também. Para as cortinas do projeto, a gente propôs uma persiana amadeirada no tom de preto, também trazendo esse toque elegante, sofisticado e ao mesmo tempo focado nessa questão de reforçar o lado industrial do projeto, que a gente realmente quis deixar muito forte. Propusemos também um reposteiro em telinha, nesse mesmo tom de cinza, deixando o quarto todo nessa mesma postura neutra, assim, toques neutros, utilizando toques de cor apenas nos elementos mais soltos do projeto, nos adornos, de fato, tapetes. Em relação às cortinas, eu acho que é legal a gente ter essa cortina que remete mais a um véu. Ele é um pouco mais translúcido. Ele controla a luminosidade do quarto, mas sem deixar uma escuridão total. Então isso cria um jogo de luz bem interessante. E para complementar, ele vem um reposteiro. Esse reposteiro ele vai trazer o ponto de cor para o quarto
e esse ponto ficou um pouco mais quente. Eu acho que o vermelho é uma cor que é super difícil de usar em projeto, mas se ele for associado a cores que são complementares e a uma madeira mais escura, ele fica super bonito, ele é atemporal e ele é também chamativo, ele é uma coisa que se diferencia dos demais, então ele é sensacional. Começando com as mesinhas de cabeceira, fiz uma mesinha projetada, mais clean, sem muitas informações, e do outro lado um design icônico da Artefato, e aí mesclei as cores de acordo com o que foi escolhido para o projeto. Trabalhei os metais e as bases do móvel no preto, que acho que trouxe também um contraste bacana para o projeto. E em relação aos demais mobiliários, escolhi a poltrona Cloud do Maurício Bonfim, também no preto, mas dessa vez com bouclé, que é um tecido que eu amo, acho super confortável, acho um tecido que veio realmente para ficar. E também um banco para servir de apoio e trazer mais conforto para o quarto. Pro mobiliário eu escolhi a poltrona May, que é a poltrona do Jader Almeida, uma poltrona belíssima, num tecido bouclé, nesse tom de cinza claro que a gente pode ver na imagem e que traz esse toque de sofisticação pro quarto por ser uma poltrona muito imponente e ao mesmo tempo traz essa leveza por ser uma cor neutra, assim como o restante dos mobiliários. Já na cabeceira, a gente propôs para a mesa de cabeceira, tanto dos dois lados, o mesmo modelo, num design mais individual, realmente desenhado para o projeto, com essa base em metalon preta, também linkando com esse traço industrial do projeto, reforçando também essa linguagem neutra que o projeto tem como um todo. No mobiliário, eu acho que o ponto principal é a poltrona que fica ao lado da cama. Essa é uma poltrona do Oscar Niemeyer, criada por ele lá na década de 60, no ápice do modernismo brasileiro, e ela vem nesse tom um pouco mais escuro de couro, que traz uma sobriedade para o quarto, além de ser um tecido super durável e confortável. A base dela já é de metal, que vai no contraponto do que a madeira escura, né? Uma coisa super moderna, que está super em alta também, esse metal. E super combina, parece que não, mas essas coisas antagônicas, quando elas são juntas, elas combinam 100%. À frente da cama, ele vem esse banco, que é conhecido como recamier, quando ele vem à frente da cama, para dar essa oportunidade de você amarrar um cadastro, de você se trocar, sem obrigatoriamente sentar ou deitar na cama. E ele já vem num tom amarelo, que é super complementar ao restante do quarto, as madeiras. E os pés dele são um pouco mais leves, exatamente para ele não barrar a visão da cama. Ele deixa tudo um pouco mais visível, né? Não cria uma sensação de bloco, que de certa forma cria uma sensação de fechamento quando você fecha o chão. Então essa leveza na parte de baixo é super importante para você ter a sensação que o quarto é maior. Embora ele já seja grande, é importante você ressaltar isso com o mobiliário também. Em relação aos criados mudos, o ponto mais interessante deles é que na base ela vem de pedra. Para ser super mais durável, você poder colocar um copo de água sem se preocupar, mas dentro dela tem uma iluminação. Essa iluminação traz uma sensação muito legal quando é no período da noite, que você vai ler um livro, que você vai relaxar. E ao mesmo tempo cria também uma delimitação para os adornos que vão ficar acima dela. Em relação à iluminação, utilizei praticamente só iluminação indireta. Então fiz um rasgo no forro e coloquei uma fita bem quente, bem aconchegante, bem suave, para trazer aquele conforto no quarto. Utilizei fita LED também atrás na cabeceira, que a gente sabe que é uma luz maravilhosa para colocar ali antes de dormir, já ir diminuindo a luminosidade. E trabalhei também com um abajur, que eu amo, e uma arandelinha também mais focalizada de leitura. Já na iluminação do projeto, a gente propôs esse perfil iluminando a laje aparente do projeto, destacando esse concreto, destacando a laje que tem um desenho bonito e que a gente acha que é um elemento também principal do conceito do quarto. A gente colocou também essas luminárias Bauhaus, tanto a luminária de mesa na cabeceira quanto a arandela articulável, para também dar esse toque industrial, unindo tanto uma leveza na iluminação, por ter basicamente iluminação indireta, a gente não quis trabalhar com iluminação direta, mas também por trazer esse toque industrial, unindo toda a linguagem do projeto numa coisa só, né? Não tendo em uma parede um estilo, em outro lugar outro estilo, não, tendo tudo a mesma linguagem, sendo trabalhado da mesma forma. A iluminação acho que é o ponto alto desse projeto, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Para mim é o ponto que faz o projeto sair da água para o vinho. Um projeto pode estar muito bonito, mas que se ele tiver iluminação ruim, principalmente quando chega à noite que você precisa ligar, a iluminação ruim pode destruir um projeto completamente. Então nesse caso, o que eu pensei? É importante a gente ressaltar o que a gente quer mostrar de mais legal no projeto. Por isso que essa fita de LED que vem acima desse painel de madeira, ela joga a luz para cima, exatamente para evidenciar essa laje que é de colmeia. Então por isso que ela vem com esse efeito jogando para cima também, o que além disso traz uma amplitude, parece que o pé direito do quarto é maior ainda. Para ao lado da cama, eu trouxe duas luminárias principalmente.
As duas vêm no intuito de serem de leitura. Uma mais direcional, que fica bem pequenininha aqui, dourada ao lado da cama, para você poder ler um livro com mais privacidade, sem incomodar a pessoa que está do seu lado. E uma luminária maior, que é um pouco mais escultural, que também tem esse sentido de iluminar para uma leitura. Como eu falei já anteriormente, também tem nas mesas de cabeceira iluminação interna. E ao lado da poltrona, a gente vai ter essa grande luminária de piso para criar um cenário relativo a esse espaço, né? E aí, juntamente a isso também, na entrada do quarto, um pouco mais à esquerda, a gente tem balizadores, porque é super legal você ter essa sensação de demarcação da sua entrada. Então, todas as luzes que tem nesse ambiente aqui, elas não são centralizadas, elas não vêm do teto, elas não são tradicionais, mas é isso que realmente faz um projeto de iluminação se diferenciar. São essas luzes que parecem não iluminar, mas quando você junta todas elas, elas deixam o quarto super claro, mas também com a possibilidade de ser aconchegante, ser funcional e muito bonito também, que é super importante. E os adornos finalmente entram para dar aquela finalizada no ambiente que faz toda a diferença. Então escolhi um jogo de cama também com uma pegada mais moderna, né? Utilizando tweed aí nas almofadas. Utilizei também uns vasinhos na lateral, um quadro que acho que casou muito bem os tons. Não é aquele tom colorido demais, mas que traz sim uma vida pro quarto. Nos adornos do quarto, a gente quis trazer esse toque de cor e esse toque com os adornos mais diferentes para mostrar que realmente é nisso que a gente vai dar de fato a personalidade do cliente, né? Trazer o toque de cor, mas também trazer umas esculturas mais estilosas e que, enfim, destaquem de fato a personalidade do cliente, que nesse caso a gente realmente acreditou ser um cliente, um casal jovem, estiloso e realmente bem moderno. Nos meus projetos eu costumo não dar tanta importância para os adornos. Eu sei que eles são super importantes, eles podem trazer uma personalidade para o projeto, mas eu tendo a criar meu projeto sem pensar muito neles. Eles podem vir para complementar o espaço, eu acho que eles devem existir, mas que eles não tenham tanta significância. O único aspecto nesse quarto que vai ter uma significância em relação aos adornos é esse quadro gigantesco aqui do Di Cavalcanti, e o restante ele fica mais para complementar. Então é um vaso que vai ao lado da cama, um quadro para complementar o cenário ali da poltrona. Bom, achei um projeto muito aconchegante, né? Um projeto que, apesar da gente trabalhar bastante a madeira, que é até um tom um pouco mais escuro, mas o quarto em geral ele não ficou pesado. Pelo contrário, ele ficou um quarto muito leve, um quarto aconchegante, a iluminação quente traz mesmo todo esse quentinho pro quarto, parece ser um lugar muito gostoso de relaxar, um lugar confortável. E isso é o que eu priorizo demais em um ambiente como quarto, né? Aquele refúgio mesmo. E imagina esse ambiente em uma cidade mesmo, uma cidade contemporânea, que é aquela cidade muito cheia de movimento, e aí você volta pro quarto, volta pra casa e tem aquele cantinho ali para descansar. Para esse ambiente eu quis trazer exatamente essa proposta de ser um ambiente realmente mais moderno, puxando para o estilo industrial, mas trazendo a personalidade do cliente, casal jovem, moderno e mais urbano mesmo, que eu acredito que é onde o projeto melhor se encaixaria, num apartamento mais moderno, mais novo e realmente reformado, e que o cliente pode passar ali muitos anos da sua vida com muito conforto e realmente satisfeito por saber que aquele ambiente tem o que ele acredita ser a cara dele. Eu acho que para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a persona que eu pensei. Obviamente é um casal que aparentemente é um pouco mais maduro, que entende a importância de ter um espaço que é atemporal, que vai durar muitos anos. E então essa madeira mais escura, eu tomei a liberdade de usar ela pensando exatamente nessa persona. E a principal coisa que eu pensei quando eu estava criando esse espaço também foi um projeto que eu sou muito fã, que é o projeto do Rosewood, que é um hotel em São Paulo que foi inaugurado no final do ano passado. E ele é sensacional. Se vocês perceberem e derem uma olhada nas imagens desse projeto, vocês vão ver que tem muita coisa que remete a esse espaço. Essa madeira mais escura, o uso de mobiliário brasileiro, a junção de coisas que parecem diferentes, mas que juntas criam uma atmosfera muito inusitada, muito legal. E foi tudo isso que eu pensei. Eu acho que ele pode estar inserido em diversos cantos. Ele pode ser numa cidade, ele pode ser um espaço urbano, mas ele pode estar inserido também numa casa de campo. Então essa versatilidade cria uma sensação muito boa, porque parece que você está passando férias na sua própria casa. Isso é uma sensação que eu acho importantíssima para você criar, principalmente no ambiente do quarto, que ele tem que ser realmente muito, muito, muito aconchegante.
Bom, em relação ao projeto do Arthur, o que eu mais amei foi a escolha de materiais, que eu acho que a gente pensou bem parecido até. Mas, embora os nossos projetos estejam com um visual parecido, os elementos em si estão bem diferentes. Então, gostei muito da cabeceira também, essa cama deslocada aí mais pra direita, ela deu uma dinâmica a mais no quarto. Achei muito bacana. Eu acho que quem bate o olho assim pode achar que o projeto é parecido, mas quem olhar com calma esse ambiente, quem estivesse dentro dele ia perceber realmente que eles são coisas completamente diferentes. Talvez a madeira remeta um ao outro de forma muito clara, mas na prática eles são projetos diferentes. E até a mistura das madeiras eu também gosto muito de trabalhar assim, né? Com 2 tons de madeira, principalmente que quando eles estão juntos você consegue destacar os 2 elementos. E eu acho que esse destaque que tu deu também pra laje ficou uma coisa bem interessante, assim, essa iluminação voltada pra cima, destacando ela e com a pintura virando a mesma cor na laje, destacando as colmeias, deu esse toque também aconchegante que a gente destacou durante todo esse processo de comentar os projetos, mas também um toque de realmente personalidade ao projeto, né? Assim, eu acho que incorporou ao projeto essa modernidade, essa personalidade que eu acho que foi o que tu buscou trazer. É interessante porque mostra que ao mesmo tempo que a gente pensou coisas diferentes, a gente tem uma base parecida. Não sei se vocês sabem, obviamente não sabem, eu e a Manu trabalhamos juntos há alguns anos, então algumas referências, até pela nossa formação também, que também estudamos juntos, acabam sendo as mesmas, né? O que a gente gosta é parecido, então embora você possa ver que as soluções são diferentes, mas há uma base ali parecida ao mesmo tempo. E esse painel também trouxe... Dá pra ver que o projeto está bem resolvido e ao mesmo tempo ele tem toques de personalidades muito fortes, assim. O painel nessa diagonal que traz a ideia do ripado, mas um ripado bem diferente, assim, bem descolado mesmo e chique ao mesmo tempo, na madeira, essa madeira bem atemporal. Ficou uma coisa bem legal, assim, essa virada do revestimento do painel no forro também, dando essa continuação, ficou uma coisa assim. Eu acho que o teto de madeira é muito massa, assim, é uma coisa que se eu pudesse ter na minha casa eu teria urgentemente, porque eu acho muito massa. E a poltrona é legal que ela tá de frente pra cama, a minha tá de lado. Esse de frente tá pra quem tá sentado na poltrona, conversar com quem tá na cama, é muito massa. Caramba, teu projeto é tipo assim, muito diferente do nosso, porque ao mesmo tempo ele tem uma coisa parecida com o meu, que é a laje, colmeia, isso é muito massa, porque também mostra que a gente tem referências parecidas, mas ele traz uma pegada muito mais industrial, tipo, eu e a Mona a gente foi pra uma pegada mais voltada à madeira, uma coisa mais madura, aconchegante, então é industrial, um casal jovem dormiria tranquilamente, eu acho que o casal mais maduro talvez não, mas um casal jovem se adequa muito mais ao teu do que ao nosso, eu acredito. Eu adoro também essa questão de utilizar os materiais do jeito que eles são. Foi isso também que eu pensei na questão da lâmina natural, né, no meu projeto. Então, essa materialidade do concreto ficou muito bacana. E eu também amo trabalhar com essa base neutra, como você fez, dando esse toque de cor nos adornos, no tapete, que é aquela coisa que você enjoa, quer trocar e muda totalmente o quarto, fazendo pequenas intervenções. Parece então, até outro ambiente, assim, dependendo do adorno. Total. Completamente. É engraçado ver que isso poderiam ser ambientes diferentes. Parece que não, mas é o mesmo espaço, assim, são as mesmas medidas. Alguns mexiam na porta, outros não. Alguns mexiam na janela, tipo eu. Elas duas não mexeram, por exemplo. Mas, enfim. Eu nem sabia que podia mexer. Mas mostra que as possibilidades são infinitas. Eu acho que, nesse caso, a gente teve muita liberdade. Muita gente acredita que a arquitetura pode ser arte, mas eu não vejo assim. Eu acho que o arquiteto trabalha com limitações, direcionamentos. Quanto mais dicas o cliente dá pra gente, melhor de trabalhar, porque a gente vai seguindo uma linha, que a gente vai excluindo o que ele não quer e vai chegando num ponto que vai se adequar ao que ele vai se sentir confortável no futuro. E é isso, pessoal. Acho que pra finalizar eu queria agradecer o convite ao Arthur, né? Dizer que foi uma experiência muito legal, assim, ter essa visão de que, apesar de a gente ter recebido o mesmo ambiente, tiveram resultados bem diferentes, que por mais que a materialidade fosse um pouco parecida e que relembrasse alguns pontos do projeto um do outro, os resultados foram bem diferentes, mostrando que é realmente isso, né? Que a nossa profissão, a arquitetura como um todo, ela permite que a gente sonhe e que a gente crie infinitas possibilidades dentro do mesmo ambiente, da mesma metragem, do mesmo quarto, e que leve muita personalidade independente do resultado final que ela vai ter, né? Eu acho que foi uma experiência muito legal. E é isso, assim, eu gostei muito de participar. Espero acompanhar o canal, ver novos vídeos e ver os diversos projetos que eu sei que o Arthur vai trazer e que vão ficar muito legais também. Obrigada, Arthur! Desejo muito boa sorte pro canal. Me chama mais vezes, que eu amei participar. E é isso, enriquecedor pra todo mundo. E acompanhem o canal, se inscrevam, compartilhem tudo.
viu? E é isso, agradeço demais as meninas por terem participado. Se você gostou e quiser, inclusive, participar, fale diretamente comigo que a gente dá um jeito. Vou trazer mais gente, vou trazer as meninas de novo aqui. Espero que elas tenham gostado muito, né? Opa, com certeza. É isso. Vou falar aquela frase clássica, né? Curta, compartilhe e se inscreva, que em breve tem mais conteúdo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijos.